pessoal, tudo bom? Bom, eu sou Luiz Henrique, eu sou fisioterapeuta aqui da Clínica Soma e sou consultor de negócios em saúde. Eu vim falar para vocês a respeito de um tema muito comum e que infelizmente acontece nos serviços de saúde. E nós vamos falar essencialmente dos serviços de fisioterapia, que é a glosa. Tá? Então, quem tem empresa de fisioterapia, quem trabalha com operadora de plano de saúde, sabe como isso é desagradável. Tá? E esse tema ele vai servir justamente para que a gente possa estar entendendo um pouco melhor e a gente possa saber estar prevenindo, né, essa situação tão desagradável. Tá? Então vamos lá. Vamos começar pela definição. Né, gente? O que é uma glosa? A glosa ela é o não pagamento dos serviços realizados. Essencialmente, quando você trabalha como operadora de plano de saúde, você está sujeito a esse tipo de situação. Você recebe o seu paciente, você realiza o seu procedimento, você envia as suas guias, mas na hora de receber você não recebe. Então, isso daí é uma glosa. E por que ela acontece? Para o pessoal que é mais antigo, que já está no mercado há mais tempo, sabe que antigamente existiam uma série de problemas bem comuns. Por exemplo, você recebia uma solicitação médica, um encaminhamento médico, e esse encaminhamento ele vinha rasurado, ou ele não vinha carimbado, ou ele não vinha com a assinatura do médico, ou ele não vinha, enfim, tinham inúmeros problemas que caracterizados como documentação errada, né, documentação inadequada. E isso acabou evoluindo, e aí a gente pode observar que na hora do faturamento, ou seja, na hora que você envia as guias, às vezes você está com os valores não estão corretos, às vezes você está com as tabelas vencidas, isso acontece muito na renovação de contrato. Tá? Então, ou então você digita um código errado, tá? Ou você digita um código que é antigo e a operadora ela não entende o código antigo, mesmo ela tendo autorizado o código antigo. Às vezes você coloca uma data errada, colocando dois procedimentos no mesmo dia. Existe uma certa desorganização das operadoras que a gente acaba pagando o pato também por isso. E também existe uma desorganização nossa. Isso daí é terrível, mas é a nossa realidade. Tá certo? Vamos lá. O grande desafio é a gente conseguir definir diretrizes que possam nos ajudar a prevenir isso daí, agilizando o processo e evitar prejuízo, tá? Principalmente nos pequenos negócios de saúde. Tá certo? Então, a gente tem que manter isso bem atualizado, né, bem focado, né, em cima dos nossos recursos, para que a gente não saia, né, mais prejudicado do que a gente já é. Quando a gente recebe uma guia, que a gente chama guia SADT, que é uma guia padrão que foi desenvolvida pela Agência Nacional de Saúde. É importante que a gente verifique se essa guia está com o nome do paciente, se está com a matrícula do paciente, bem mais importante, com o diagnóstico nosológico, né, que foi estabelecido pelo colega médico. O CID quase nunca vem. Tá certo? Quase nunca vem, mas é importante que a gente tenha essa tabela também. O tratamento solicitado, tá certo? O nome do solicitante, tá? O CRM e o CBO, desculpe. Esses três últimos itens, o nome do solicitante, o CRM e o CBO, muitas vezes acabam não vindo muito nítido, porque o carimbo do colega não está tão adequado. Então, às vezes, por um nome, a gente consegue, né, pegar todas essas informações. Então, daqui a pouco a gente vai ver como é importante a gente ter um cadastro, tá, desses profissionais, né, que solicitam os tratamentos de fisioterapia. Então, é muito importante que você veja isso na guia SADT. Tá? Nós temos nós temos tabelas de códigos que foram criados pela Agência Nacional de Saúde. Né? Essa tabela chama tabela de domínios, tá bom? Que vai indicar, né, por que aquela solicitação, por que aquela guia que você enviou ela foi glosada. Isso aí está disponibilizado na internet, eu disponibilizei também um link para vocês, para que vocês, caso desejem baixar. E isso aqui é só um pedaço da tabela, mas mostrando para vocês
como essa tabela é. Certo? Então é importante que a gente se familiarize com isso daqui para que se agilize o processo, né, de preparar os recursos de glosa. Bom, como é que ela acontece? Como é que a glosa acontece? Sempre que a gente vai receber um pagamento, a gente recebe um extrato desse pagamento. E nesse extrato, os itens glosados, eles são determinados em códigos específicos, por isso que eu mostrei a tabela. Então, esses códigos eles vão determinar qual é o caminho que você tem que seguir para que você tente recuperar aquele item que foi glosado, né, que não foi pago pela operadora. Né? Quando o item é glosado, não significa que a operadora não vai pagar mais, apenas que ela não entendeu aquilo que você fez. Tá certo? O que burocraticamente, né, está errado, que justifica aquilo ali. A operadora ela tem um prazo, né, para pagar e você tem um prazo para recorrer. Então, aqui eu coloquei que existe uma avaliação de 2 meses. Algumas operadoras elas chegam até a ser mais rápidas em relação a isso. Mas é muito importante que a gente fique completamente atento a isso daqui, para que a gente não perca nenhum dia. Tá? Muitas vezes, o cotidiano, que a gente acaba atendendo um paciente ou outro, a gente vai deixando para conferir esses extratos muito tempo depois. E aí, quando a gente vai fazer a solicitação do recurso de glosa, às vezes o prazo já expirou. Então, em algumas operadoras é dado um prazo de 3 meses, outras é dado um prazo de 4 meses em relação a isso. Mas é importantíssimo que você acompanhe semanalmente os extratos, né, que são pagos, né, pelas operadoras. Bom, na maior parte dos casos o controle é feito manualmente. Vou ter isso grifado justamente porque a gente vai observar, né, item por item. Tá? Não são glosados assim 10 procedimentos, necessariamente 10 procedimentos. Às vezes de 10 é glosado 1, tá? De 7 são glosados 2. Então, a gente vai fazer um recurso em cima daquele procedimento. Antigamente, as solicitações elas eram enviadas de 10 em 10. Então, a gente esperava a guia terminar, né, o paciente assinar todos os procedimentos, e aí a gente enviava, né, a guia. Hoje não existe mais essa necessidade. Como o procedimento é digital, muitas vezes você pode estar enviando isso por semana, o que inclusive é melhor, porque reduz a sua margem de erro. Ok? Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Isso aqui, como vocês estão vendo, é só um exemplo. Isso aqui, nós somos conveniados com a CACI, a gente presta um serviço que é a fisioterapia aquática. Então, isso aqui é mostrando o que acontece. Isso aqui é o extrato de pagamento. Então, a gente pode observar aqui o número do protocolo. Isso aqui é importantíssimo que vocês tenham anotado em algum lugar. Tá? Isso aqui é o número da guia. Tá? O número da guia que muitas vezes é atribuído por nós mesmos. Né? Isso é o nome do paciente, né? Que vai estar vinculado, obviamente, à matrícula dele, tá certo? A matrícula dele, que a gente não pode esquecer isso de maneira alguma. Aqui a gente tem a senha que foi estipulada para que esses procedimentos foram realizados. Tá? E aqui a gente vê o código de glosa. Você vê aqui, ó, por exemplo, esse procedimento ele foi glosado. Esses 5 foram glosados, mas esses outros não foram. Esses outros foram pagos normalmente. Tá? Aqui você vê que o código está correto, a nomenclatura está correta, a tabela está correta, mas deve ter tido alguma coisa, né, que a gente vai observar lá na tabela de glosa que justificou que esse procedimento não fosse pago na sua totalidade. Então a gente vai fazer um recurso, e começa o recurso a partir disso daqui, né, desse botão, para que a gente possa estar fazendo esse processo. Então, antigamente isso era até mais complicado. Hoje é mais simples. A gente faz isso de maneira digital, né? Muitas vezes a gente faz isso em torno de 30 dias, tá certo? Mas observe como é que está o seu contrato junto com a operadora e anote todos os protocolos de envio. Todos. Existe um protocolo de envio do pagamento, existe um protocolo de envio da glosa. Então, tudo é mediante protocolo. E esses protocolos, muitas vezes, a gente não anota e para a gente poder localizar os processos acaba sendo bem mais difícil. Tá? Como é que a gente evita a glosa, pessoal? Como é que a gente evita? Agora é a grande sacada, né? Muitas vezes nós vamos tocando o serviço e tocando, e a gente não para pensar.
Porque a gente tem que tentar imaginar que quem vai analisar os nossos papéis inicialmente vai ser uma máquina, vai ser um computador. Não vai ser uma pessoa que vai ficar lá olhando guia por guia. Isso já foi assim, mas não é mais assim, né? Então a gente tem que imaginar como é que eles pensam para que a gente possa, né, tá fazendo isso burocraticamente. Eu bem sei que muitas vezes a gente fica muito chateado com essa situação. Você chega, você faz o procedimento, você recebe o paciente, você faz, né, todo o seu trabalho e de repente você é glosado por uma questão burocrática. Então vamos entender essa questão burocrática para que a gente não seja penalizado por causa disso. Então, vamos dar uma olhada, né? Vamos ter um localzinho para a gente anotar quem são os prestadores. Ou seja, você, pessoa jurídica, vai ser um prestador, você, pessoa física, é um outro tipo de prestador, tá? Os colegas que são médicos, né, também são outros tipos de prestadores, né? Nós temos que ter um cadastro do CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é a especialidade. Então, nós temos os fisioterapeutas, nós temos os dentistas, nós temos os médicos traumatologistas, nós temos os médicos neurologistas, enfim. A gente vai ter que ter isso anotado em algum lugar. O cadastro de profissionais solicitantes, que muitas vezes se confunde com o prestador. Tá certo? Nós temos o Cadastro Internacional de Doenças, é importante que a gente tenha uma tabela fácil disso daí, até mesmo porque muitas vezes a gente não entende a letra dos colegas, isso infelizmente ainda acontece, né? É importante que a gente tenha uma guia de presença, uma guia de assinaturas, né? Mas se o processo é digital, por que a gente precisa de uma guia dessa? Porque o paciente ele precisa saber que de repente o tratamento dele, aquela sequência de tratamento, ela está terminando. Então, é muito comum em tratamentos seriados que não existe esse controle. Então, você termina de 10 procedimentos, o paciente diz, não, depois eu trago uma guia. Não, esqueci, eu trago outra. Daqui a pouco ele já fez mais 10, e aí a guia que ele vai trazer só vai poder ser autorizada quando ele trouxe. Você não pode autorizar retroativamente. E pode, mas isso é um problema burocrático muito ruim. Então, tem a guia de assinaturas para que ele veja o que ele está pedindo. A própria guia SADT, ela é uma guia de assinaturas e você já pode utilizar, se você não quiser ter mais papel, né? Mas não deixa que isso fique para debaixo do tapete, gente, porque isso a gente acaba perdendo e perdendo muito, tá? Atenção no preenchimento das datas e códigos, isso na hora que a gente vai estar enviando, muito cuidado. Muitas vezes quem faz isso daqui são as colegas que estão na recepção, né? Então muitas vezes elas estão lá, elas deixam para fazer isso no último dia, e isso daí muitas vezes elas estão aperreadas, porque não é só aquilo que elas têm que fazer, e aí acaba, né, se repetindo data, e às vezes você tem um procedimento glosado, não por erro da operadora, né, mas por erro nosso, um erro burocrático, né? E é importante que a gente não esqueça disso. Olha, lotes pequenos e frequentes geram menos erros, tá? Geram erros menores. Então, é mais importante você enviar um lote com 3 procedimentos do que você enviar um com 10. A probabilidade de você errar é menor, porque o controle é menor. Você vai ter mais trabalho, porque você vai ter que enviar 3, 4 lotes para que você, né, termine aquela guia. Mas pelo menos você fica mais seguro em relação aquele procedimento ser pago ou não. E aí a gente imagina assim, poxa, mas ele não tem uma solução? Como é que o ideal seria que a gente tivesse uma solução digital para isso, né? Então, antes da gente ter uma solução digital, a gente tem que criar rotinas, né, de marcação até a alta do paciente. A gente tem que desenhar esse processo. Olha, quando ele chegar vai ser assim, ele vai assinar aqui, tá certo? A gente vai avisar, a gente vai ter um controle de faltas assim. Tudo isso acaba sendo importante, né? E a pessoa da recepção ela precisa estar ciente desse processo aqui, porque senão, gente, não vai adiantar nada. Tá? Importante que você prepare pequenos lotes, que eu já falei, né? Participe do processo, não deixe tudo na mão da recepção, não. Não deixe. Não faça isso. Não faça isso. Tá, ok? Porque não é ela que vai receber o honorário, quem vai receber é você. Entenda como é que é o processo de envio das notas fiscais, tá certo? Nos serviços maiores existe uma pessoa do departamento financeiro que é responsável por isso, mas nos menores a gente não tem, muitas vezes é a gente mesmo. E aí, como a gente não quer fazer isso, a gente deixa isso na recepção. E aí a recepção um dia deixa de existir, né? Que isso acontece, e aí a gente fica na mão, tá? Então fique atento com relação a isso. E aí eu coloco aqui um item importantíssimo, que é você se informatizar. Você colocar um sistema dentro da sua
do seu negócio, do seu consultório, da sua clínica, eu recomendo um sistema chamado PhysioOffice, que é um sistema que eu já utilizo, já tem, né, mais de 15 anos, e que tem que me ajudado muito. Tá? Bom, pessoal, esses daqui são alguns cursos que são organizados, né, aqui nas dependências da Clínica Soma, são cursos organizados pelo Instituto Monteiro Sintra. Né, quem gosta da parte de gestão, nós temos um curso que é gestão de consultórios, tá certo? Vamos ter um curso também de gestão de mídias sociais, né, voltado para o profissional de saúde, e tem esses outros dois cursos aqui, que um que será um curso de natação para bebês, que já é o pessoal da educação física, e um outro curso de drenagem linfática voltado para acadêmicos e fisioterapeutas. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa palestra, e eu estou disponível aí para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.